O programa VoicePE, Voice Perceptual Evaluation, é uma ferramenta de treino e teste em avaliação audioperceptiva da voz humana. A primeira janela do VoicePE apresenta a descrição do mesmo, com a indicação das suas funcionalidades de treino e teste. Visualizam-se na parte inferior dois botões representativos das formas de treino possíveis: a classificação individual de vozes treino versus a classificação por comparação entre vozes treino. Na primeira página existe ainda a opção de ajuda /help, assim como um ícone para indicar a possibilidade de mudança de língua, já que o programa está desenvolvido para o uso em inglês e português. Na forma de treino com classificação individual, a mesma pode ser realizada através de duas escalas distintas. Ou é selecionada a escala visual analógica ou então a escala de classe numérica. Assim, são apresentados ao utilizador grupos de vozes treino, cuja organização pode ser de três formas: ou aleatória, alocada pelo próprio sistema, ou gradativa, com vozes do grau normal ao extremo e vice-versa. É ainda dada a possibilidade de recorrer a âncoras visuais e auditivas, ou então fazer toda a classificação das vozes treino sem qualquer tipo de ajuda ou referencial de explicação do parâmetro perceptivo em análise. Quando o utilizador começa e usa a classificação visual analógica, surge uma janela em que pode, através da deslocação de um cursor deslizante sobre uma régua, avaliar cada parâmetro da escala entre 0 e 100. Para isso, precisa de clicar no cursor para ouvir cada uma das vozes. É feita então a classificação e ao lado direito de cada régua é indicado o valor em que o cursor estaciona, ou seja, a cotação numérica que corresponde à avaliação daquela voz. O utilizador observa ainda à direita uma barra de estado, que representa o ponto do exercício de avaliação que está a ter lugar. Para a opção de classificação através de classe numérica, a escala assume valores entre 0 e 3. O utilizador deve ouvir a voz e classificar cada um dos parâmetros clicando sobre o botão com o número que julga corresponder à avaliação daquela amostra sonora. No fim, aciona o botão seguinte para passar para a escuta e classificação de outra voz. Note-se que, nesta e na outra opção de classificação, é possível recorrer a âncoras. No caso das âncoras visuais, estas resultam da colocação do ponteiro do rato sobre o ícone com o ponto de interrogação, e nela é explicada visualmente, então, a definição de cada um dos parâmetros audioperceptivos usados. No que concerne à âncora auditiva, esta também pode ser escutada clicando sobre o ícone com o altifalante de cor verde ou de cor vermelha, representativos, respectivamente, de extremos de qualidade vocal, desde o normal até vozes extremamente alteradas. Note-se ainda que, à direita, está uma barra de estado que também representa o ponto do exercício da avaliação que está a ter lugar. Esta barra de estado vai mudando de preenchimento até à sua totalização no final do grupo de vozes em estudo. Podem ouvir-se até ao final e é feita a devida classificação. Ao concluir a classificação das vozes treino, é automaticamente criado um relatório. Este reflete a cotação individual de cada voz para cada um dos parâmetros audioperceptivos. Note-se que é feita a comparação com a média dos 6 juízes resultantes do trabalho desenvolvido ao longo da dissertação, observando-se à esquerda a cotação dada pelo utilizador e à direita a respectiva cotação dos peritos. Saliente-se ainda que nesta fase é possível escutar novamente a voz, clicando sobre o ícone Play junto ao nome da amostra em causa.
Por último, na forma de treino com classificação por comparação entre vozes, a mesma implica a individualização e pré-seleção do parâmetro audioperceptivo da escala Grebaz a treinar, ou seja, é selecionado um e só um parâmetro. A definição escrita está patente nesta página. Ao começar, a janela que nos aparece apresenta um grupo de 10 vozes, selecionadas aleatoriamente pelo sistema. O utilizador consegue observar no canto superior a definição escrita de cada um dos parâmetros que está a ser alvo da avaliação. Para ouvir a voz, o utilizador tem que clicar sobre o ícone com o formato das pregas vocais, as vezes que necessitar, e organizar todas as vozes por comparação, arrastando o ícone representativo da voz em causa verticalmente. Faz isto para todas as vozes e à esquerda da janela está a régua que assinala os extremos de classificação, desde a qualidade vocal normal até extrema ou severa, índice este estabelecido por Yamazaki e colaboradores em 2007. Todas as vozes têm que ser alvo da alocação na janela classificadora, ou seja, fora da barra inicial de apresentação, e para finalizar a avaliação, ou depois de finalizada, será criado automaticamente um relatório. Neste relatório, apresenta-se a cotação individual de cada voz para cada um dos parâmetros audioperceptivos. É possível a comparação desta classificação com a média dos juízes e ainda com os pontos de corte entre os distintos graus de perturbação vocal, representados mais uma vez através de uma barra de cores. É ainda dada a possibilidade de impressão do relatório ou então gerado um ficheiro PDF para arquivo no disco. Neste relatório é possível identificar o autor da avaliação, a data em que esta é realizada. No relatório observa-se cada uma das características avaliadas, com referência à cotação do utilizador e ainda a dos juízes. Refira-se ainda a legenda e a barra de cores com os pontos de corte para discernir entre os distintos graus de perturbação vocal.